TV Net Zarim apresenta com Yashurum Bendan Leituras das Escrituras. Shalom, shalom. Tenho algo para dizer para vocês neste dia aqui, muito importante. Então, nós vemos que diante da fé e das religiões, a mitologia grega envolve isso. E por esse motivo, as pessoas têm uma crença baseada nas doutrinas de Roma, da Igreja Católica, doutrina sim que veio do paganismo grego. Então, quando no ano 321, mais ou menos, o Constantino, o imperador, resolveu a crer que um dia tinha nascido o Machia em Israel. E ele acreditava nos ídolos pagãos da Grécia, porque Grécia e Roma e Itália, os ídolos seria certamente os mesmos. Talvez mudava o nome, mas ele era do trovão, lá era do trovão, era o mesmo, só mudava o nome. E por esse motivo a fé hoje do mundo é baseada nesses ídolos, porque todos têm uma veia, uma raiz na Igreja Católica, que é de Constantino. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu tive pensando hoje uma maneira assim muito forte e analisando, mas por que esta história de Deus é uma história cruel? Pensa comigo. Um Deus todo-poderoso, Senhor do universo, sobre todas as coisas, um dia inventa de brincar, de matar o que ele criou. Então nós vemos que isso é coisa da mitologia. E veja que as pessoas que seguem esse ídolo é mal igual a ele, pensando em um inferno, onde alguém que não pediu para nascer vai ser queimado por milhões e milhões de anos para nunca sair de lá. Então, não para pensar que se eu fosse realmente o Criador, eu não faria isso. E eu não presto, né? Porque o humano não presta. Embora ele tenha a base na Torá, e ele respeita o Criador, mas ele não é bom, porque bom é o Criador. Então, mesmo não sendo bom, eu não faria isso. Porque o Criador, quando ele planejou acerca do planeta Terra, ele viu que os homens iriam pecar, os homens não iriam obedecer. Se eu fosse ele, eu não teria criado o homem, porque eu sabia que eu não iria jogar ele no lago de fogo. Então, pensando comigo, isso é apenas mitologia, não tem nada a ver com o Criador, porque o Criador ele ama. Então a história das Escrituras que alguém ensinam desta maneira, sobre esse JC, né, que vai jogar no lago de fogo e ficar olhar queimando para sempre. E aí a gente falou, mas que amor é esse que pega o seu filho e joga no lago de fogo queimando para sempre? Ele sabe o que faz. Agora, só que aí é não saber o que faz
pensa comigo, você teria coragem de queimar o seu filho? Vamos supor que seu filho pecou a vida inteira. E aí você fala da pena de morte para o seu filho. Você teria coragem de amarrar o seu filho em uma corda e acender um fogo e assando ele de pouquinho? E você assistindo até ele morrer? Daí uns 2 dias, que aí não ia aguentar isso, mas uns 2 dias vendo? Então você que é mau não teria essa coragem. Você que é mau, você ama o seu filho. Imagina o Criador que é bom. Então vê que essa história de queimar a pessoa eternamente é uma história de mitos gregos e romanos. Porque o Criador deu a vida. E Ele deu liberdade sobre essa vida que você tem. Ele falou, olha, se você viver nos meus preceitos, na minha Torá, nos meus ensinamentos, aí vocês viverão para sempre. E se vocês quiserem a sua vida, e não a vida que eu dou, então vocês só vai ter os seus 70, 80 anos, e dependendo da pessoa que apronta muito, então é 10, 12, 15, 20, 25, 30 anos. Mas se é uma pessoa justa e ele não ficou doente, então ele passa dos 70. Então, se você não tinha nem um dia de vida, você teve 70 que ele te deu porque ele é bom. Esse é realmente o Criador. Agora, se você vai ser jogado no lago de fogo, ele sabia disso que você, então ele não deixava você morrer, nascer. Porque quem é o homem que aguenta ver o seu filho queimando milhões e milhões de anos no lago de fogo e gritando ai daqui, ai dali, como a gente vê nos filmes? Então nenhum homem seria capaz de fazer isso com o seu filho. E aí o Criador não faz. Então você pense bem se esse Criador que você diz que é o Criador, se ele é realmente o Criador. Mas para mim ele é maldoso. E você continua sendo maldoso porque tem o rua dele. E aí tem que deixar isso de lado, tem que abandonar isso. Porque isso não é verdade. Imagina um lago de fogo queimando para sempre e você olhando e você não fazer nada, que ele não vai fazer porque ele prometeu. Então isso não é o Criador. Porque o Criador ele dá vida e ele não tira a vida. É você que tira a sua vida. Porque você escolheu a sua vida. Não escolheu a vida que ele deu, mas a sua, porque é 2 vidas. Ou você faz o que bem dá na cabeça, que é a sua vida, ou você faz o que ele pediu. E também isso não deve ser por medo de não ser salvo. Isso deve ser por amor a ele a decisão. Você realmente pensa e fala, olha, eu amo o Criador. E aí amando o Criador, você vai fazer a vontade dele, não forçado, não com medo de ser morto e jogado no lago de fogo e queimar para sempre, mas porque você ama ele, como ele te amou, te dando vida. Imagina, eu costumo dizer, eu tenho 63 anos. Nesses 63 anos de idade que eu tenho, eu não tinha nenhum, ele me deu 63, eu estou grato por isso. Porque pensa, se um dia o Criador fizesse você por segundos, só para te oferecer a vida, e falasse para você, olha, a vida sua vai ser 70 anos, você quer viver os 70 e depois não viver mais, você fala, eu quero viver os 70. Todo mundo compraria para si 70 anos. Mas ele te deu de graça. E ele não perguntou, te deu. E te deixou à vontade. Mas você deve reconhecer que ele é o Todo-Poderoso. E não esse que é apresentado pelo mundo, carrasco, que chamam de Deus, e chama de Jesus. E tem outros nomes também.
chama de Yehoshua, Yahusha, Yahweh. Todos eles têm um lago de fogo, mas todos eles é baseado na mitologia. Então, pessoal, olha, eu sei que a vontade de falar é muita, assim, sobre isso, mas eu continuarei falando sobre isso. Então, shalom, shalom.